Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais este dia e esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar aqui com vocês, tá bom? Essa semana tem sido assim bem agitada e eu sei que com vocês também, não é, irmãos? O tempo tem sido assim, muito escasso e a gente tem que correr para resolver as coisas. Mas estamos aqui. Eu quero, antes de tudo, claro, saudar os irmãos com a paz do Senhor, mas já também perguntar para vocês se está tudo ok aí, se vocês estão ouvindo, para a gente evitar, né, de nós termos aquele problema de, depois de já estarmos iniciando, já falando, ter algum problema nesse sentido. Se os irmãos que estão aí puderem me dizer alguma coisa, a irmã Dalva, o irmão Vande, Marcos, se você puder me dar um feedback, tá bom, irmãos? Dizendo se está tudo ok. Eu agradeço aos irmãos. Se o som estiver tudo ok, irmãos, se vocês puderem me dar o retorno aí, eu agradeço a participação dos irmãos nesse sentido. Meus amados, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo e eu quero desde já mostrar aos irmãos, olha, a irmã Angelita Nunes, está tudo ok. Meu dirigente Manuel Pinheiro, você pode dar a sua opinião também, tá, meu dirigente? Por favor, não me deixa sozinho aqui. Se tiver alguma coisa aí no som que não esteja bem, vocês podem também nos ajudar. Não ligue para o barulho dos cachorros, que é assim mesmo, viu? Eu coloco o som mais no fundo aí, mas ainda é uma bênção, não é, irmãos? Então, meus amados, aí está o nosso gráfico esboço. Nosso gráfico esboço. O irmão Pinheiro está dizendo que está tudo bem, então vamos continuar. Nosso gráfico esboço está dividido, como sempre nós falamos, em 3 partes. Claro que estamos estudando a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. E aí nós temos 3 pontos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Ponto 2, os pecados do povo e a sua queda. Ponto 3, os estrangeiros ocupam Samaria. Tá bom? E aí, no tópico 1, a gente vai estudar sobre o que é que aconteceu para que esse cativeiro pudesse se desencadear sobre Samaria. Então, reinado do rei Jeroboão, a traição do rei Osés, a advertência dos profetas. O pecado, o terrível pecado da idolatria, e eu acrescentei aí, nós vamos ver outras causas, tá bom, irmãos, do cativeiro, que foi que causou o cativeiro. E o tópico 3, os estrangeiros ocupam Samaria, a gente vai ter aí falando sobre a origem dos samaritanos e também a questão do sincretismo. Eu quero mais dar ênfase para essa questão do sincretismo, porque eu acho que é muito importante. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos para nós debatermos sobre, porque é algo que tem acontecido e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Meus queridos, a nossa verdade prática, nosso textuário, perdão, diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nos ligará. E a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Tá bom? Então, eu quero destacar logo de início aqui 4 coisas importantíssimas nesse textuário que dá até aí tema para uma mensagem, né? Primeira coisa é intimidade. Deus tendo intimidade com o povo, Deus cuidando do povo, Deus tratando do povo, Deus
sendo o supridor do povo, Deus sendo o esposo da nação de Israel. Nós vamos ver esta analogia, tá bom? Mas aí o povo se afasta, porque quando diz vinde, tornemos, está falando disso. Está falando desse afastamento, o povo se afasta. E ao se afastar do Senhor, vem então o julgamento de Deus, que é a punição sobre o povo, e que é exatamente culminando com o cativeiro de Israel. Muitas coisas têm acontecido antes do cativeiro, mas o cativeiro é esta culminação de todo o pecado da nação e que exige de Deus um julgamento, uma resposta. Então aí já tem uma lição importantíssima para nós. Ninguém ache que vai levar uma vida do jeito que quiser e que não haverá julgamento para o que se faz, tá bom? Especialmente se somos povo de Deus. Não se esqueça que está escrito: a quem muito é dado será também cobrado. Então a cobrança para o povo de Deus será maior ainda, visto que nós alegamos que conhecemos o Senhor, conhecemos a sua lei, conhecemos a sua palavra, tá bom? Mas aí, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, ainda nesse texto, quando é dito ele despedaça, que aí está falando do juízo, do julgamento. E ele quem sara. Ora, é ele quem faz a ferida e é ele quem liga. É bom que se diga que Deus não faz a ferida porque quer, porque Deus não tem prazer em punir os seus filhos, tá bom? Não haveria necessidade de Deus de punir os seus filhos se estes andassem conforme a sua palavra desde o início, desde o Éden, teria que ser desta forma. Então, o que é que Deus faz? Ele faz a ferida, mas ele sara, né? Ele abre o corte e é ele mesmo quem faz o curativo. É ele mesmo quem fecha a ferida. Ele abre a ferida e fecha a ferida. Foi assim com a nação de Israel, tá bom? Então, nós vamos aprender sobre isto, meus irmãos, sobre o cativeiro do reino do norte, que teve as 5 dinastias, 4 assassinatos de reis, colapso social, político, econômico, religioso, não é? Embora eles tenham alcançado prosperidade material, mas eles se afastaram de Deus, abandonaram o Senhor, e aí o Senhor se utiliza de uma outra nação para trazer julgamento. Verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências, que é o que nós vamos ver agora nesta lição, tá bem? Então, meus amados, vamos lá, né, irmãos? Vamos lá, com calma. Tem muita coisa aqui para a gente estudar, coisa maravilhosa. Eu não vou dizer para os irmãos que esta é uma lição simples, porque de fato ela não é tão simples, tá bom? Então, se o professor não estudar, se o professor não se dedicar, eu acho complicado a gente dar uma aula a contento, tá bom, irmãos? Quero dizer para os irmãos que apesar da semana estar bem agitada, mas conseguimos fazer aqui alguns gráficos que eu acredito que vai dar para a gente explicar melhor. Como eu fiz esses gráficos, terminei eles ainda hoje, não deu tempo de postar lá no grupo, mas porque às vezes a gente faz e alguns irmãos pedem, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos depois postar lá no grupo, que eu tenho certeza, irmãos, que vai abençoar a vida de muita gente. E eu confesso para você que eu também fiz uma pesquisa procurando na internet se eu achava alguma coisa parecida, mas não achei, então é como se esta
responsabilidade fosse minha de fazer, agora vai estar aí, os irmãos que precisarem vão achar, né? Os que quiserem aprender mesmo sobre o assunto vão achar. Agora, meus queridos, olha, preste atenção que Maria Odete Domar, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda, tá bom? Compartilhe se você achar por bem, se não, pelo menos assista, dê sua opinião, assim como os demais irmãos, tá bom? Podem dar sua opinião. Meus amados, você está vendo esse gráfico aí que eu fiz? Esse gráfico, ele já entra no primeiro tema, tá bom? No primeiro assunto, que quando fala de Samaria cercada pelo rei de Israel. Depois desse gráfico tem um outro mais específico que vai mostrando toda essa trama. Irmãos, preciso ter um pouquinho de paciência, tá bom? Inclusive na sala, tentar conversar com os alunos. Se você pegar esses gráficos, eu tenho certeza, irmão, que você vai conseguir explicar de maneira bem didática e vai ser uma bênção, tá? Só que antes disso, eu quero mostrar esse gráfico aí que vocês estão vendo. Esse gráfico ele fala, irmãos, de como as coisas foram culminando para chegar, inclusive até no estado em que nós estamos agora. Não deu para colocar aí, tá bom? Eu poderia colocar, são duas coisas que está faltando aí, pelo menos dentro da história de Israel, que é exatamente a dominação romana, ok? A dominação romana, e depois a atual conjuntura de Israel. Então, tudo isso está dentro dessa história de Israel que ainda não acabou, tá bom? Mas não vai dar para a gente fazer, não deu para a gente fazer aqui. Seria bom a gente mostrar mais isso, né? Porque tem a ver com a nação de hoje. Tá? Então, deixa eu mostrar isso aí para os irmãos verem. Vamos acompanhando lá, irmãos. Então, você tem aqui, olha, na época do juizado, na época dos juízes, o povo pede um rei. A coisa vai começando mais ou menos aí, tá? O povo pede um rei. É claro que Deus não achou muito bom essa ideia. Tanto é que ele diz para o profeta, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram, não é? Quando o povo pede um rei. Irmãos, só uma coisa que é importante. Deus iria levantar um rei? É claro que sim. Porque era desse rei que ele iria levantar o herdeiro, não é? Que seria exatamente o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus iria sim levantar uma monarquia em Israel. Isso é um fato. Qual é o problema? O problema é a motivação e o tempo. Por quê? Porque ainda não era tempo de se levantar um rei. E também a motivação não era correta. Por quê, irmãos? Porque, novamente, Deus chama Israel para ser... Olha, isso aqui é muito sério. Deus chama Israel para ser uma nação santa. Deus chama Israel para ser uma nação separada. Deus chama Israel para ser uma nação diferente dos outros povos. Então, não era para imitar os outros povos. Aí começa o problema. Tá bom? Qual é a motivação deles para pedir um rei? É porque as outras nações têm um rei e eles achavam que eles estavam, de alguma forma, em desvantagem, porque não tinham um rei. Tinha o governo teocrático através dos juízes, através dos profetas, dos sacerdotes. Então, era assim que Deus governava Israel. Mas eles pediram um rei imitando as outras nações e Deus concedeu. Então mandou que se ungisse a Saul, não é? Tudo bem que aí você vai dizer, não, mas Saul ele foi usado por Deus, ele foi usado por Deus lá no início. Mas a prova é que depois ele se perverte. E ele vai fazer uma coisa terrível, que é exatamente procurar uma feiticeira.
Então Deus diz claramente que ele iria levantar um outro que seria segundo o coração dele, porque este aí, ele tinha se afastado de Deus, o Saul. Então, é quando entra a monarquia, né? Então a monarquia entra com Saul, e isso não estamos falando de reino dividido, é um reino só, tá bom? Então, depois de Saul, Deus vai e levanta Davi, né? Deus já tinha ungido a Davi para ser o rei de Israel, porque ele tinha rejeitado a Saul. Lembra que ele diz claramente para Samuel: até quando tu vais, digamos assim, aguentar esse rei, sendo que eu já o rejeitei? Não é, irmãos? Porque Deus queria colocar um outro rei segundo o coração dele. Ponto. Isso aí é importante a gente entender. E é exatamente por isso que ele quer colocar, porque é através deste rei, através de Davi, que Deus iria levantar ou trazer Cristo, né? Cristo viria da descendência de Davi, tá bom? E aí nós temos Salomão sucedendo a Davi. Depois de Davi, depois de Salomão, nós temos aí sim o reino se divide. Lembre os irmãos que eu tenho sempre frisado aqui que, diferente de Davi, Salomão, ele não é um rei que preserva a adoração ao Senhor. Já estudamos sobre isso. Ele se casa com várias mulheres, as mulheres pervertem o coração dele, tá bom? Para que ele siga outros deuses. Mas isso ainda acontecia de maneira familiar, como eu sempre tenho dito aqui, irmãos. Não vamos esquecer disso. É bom a gente rememorar essas coisas. Então, por que familiar? Porque ele não torna a idolatria pública, nem compulsória, tá bom? Mas quando o reino é dividido, então isso já acontece. Então o reino se divide, Jeroboão assume, né? Israel na parte norte, Roboão na parte sul, e aí você já tem uma idolatria mais compulsória, mais impositiva, não é? Ou pelo menos se encaminhando para aí, porque aí, quando você tem Acabe com Jezabel, nós já estudamos sobre isso, ele já impõe a idolatria, então o povo já começa a viver numa opressão muito grande. O reino se divide. Meus amados, nós vamos ver na continuidade desta lição que Deus não queria um reino dividido, tá bom? E não vamos nos confundir com isso, tá bom, irmãos? Porque eu sei que nós falamos sobre isso e alguns irmãos nos retrucaram, dizendo, mas olha, Deus quis esse negócio. O querer de Deus aí foi permissivo por causa do povo, tá bom? Se fizer uma comparação, Deus odeia o divórcio. E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração, né? Deus, através de Moisés, permitiu por causa da dureza do coração. Mas não que Deus quisesse, tá? A prova disso é que este cativeiro que vai acontecer, praticamente, né, nós vamos aprender aí que ele dizima um lado que é exatamente a nação de Israel, propriamente dito, tá? O reino do norte é dizimado com esse cativeiro, e aí praticamente só fica o outro reino que vai para a Babilônia, e esse sim retorna, porque é dito na lição que só alguns poucos que retornam, a maioria ficou lá dispersa. Então, quer dizer, aquelas tribos que elas foram dispersas por ali, né? E aí, quando eles voltam, já tem mais essa ideia de um reino unificado novamente. Tanto é que hoje Israel, a configuração política de Israel hoje não é um reino dividido, mas é um reino unificado. Tá bom, irmãos? Então, em princípio, eu quero logo dizer que Deus não opera onde há divisão. Tá bom? A prova disso, meus amados irmãos, a prova disso
a irmã Nazaré Cândido, Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão Marcos. Deus abençoe. Está lá em Cachoeira Paulista, São Paulo. Deus abençoe a vida de vocês, tá, irmãos? Então, meus queridos, a prova disso que Deus não queria um reino dividido é que o reino, de fato, ele ficou dividido em todos os aspectos. Esse quadro aí que está assim, disputas internas se intensificam, é todo tipo de atrocidade que você puder imaginar aconteceu entre esses dois reinos divididos. Ok, irmãos? E isso, eu estou falando tudo isso para os irmãos verem como como se fosse um termômetro, tá bom? Como se fosse algo assim que vai crescendo, uma crescente em relação ao cativeiro, para culminar nisso daí. Porque a divisão das tribos, divisão dos reinos, foi algo que trouxe muito prejuízo para os dois lados, porque eles ficaram disputando entre si. Você tem um lado, um reino que é totalmente idólatra, completamente idólatra, e você tem o outro lado, um reino que não é tão idólatra, mas depois ele se torna por influência do outro reino. Então eles continuam lutando, brigando entre si, certo? Os profetas se intervêm nisso. Os profetas são usados grande e poderosamente para bradar contra toda aquela coisa, todo aquele estado de coisa que estava acontecendo com essas duas nações, tá bom? Então, é muito triste ver, não é, a atuação, triste no sentido de ser penoso, meus irmãos, de ver como esses homens, você tem Jeremias, por exemplo, que está vendo a nação babilônica vindo e ele clamando contra o povo. Eu acho muito lindo, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir de novo, eu acho muito lindo a poética de Jeremias, não é? Dizendo: o meu coração, as paredes do meu coração. Ai, as paredes. Era porque a pressão emocional, espiritual sobre ele era muito grande, porque ele sabia do julgamento que Deus ia fazer, trazendo a nação para punir Israel, e ele avisando, e ele alertando, e ele dizendo, mas o povo não queria ouvir, porque o povo estava completamente endurecido na sua cerviz. Sabe o que é a cerviz, né? Esse músculo aqui do cavalo, que quando endurece, ele não pode se abaixar. Então o povo não se humilhava, meu irmão. O povo não se humilhava. Penso eu que nós estamos nos encaminhando para algo assim, nesse sentido, nesses tempos tão difíceis. É por isso que você, como professor da escola dominical, como pregador do evangelho, precisa falar sobre isso na igreja, tá bom? Então, meus amados, o reino do norte, infiel, idólatra, e o reino do sul, fiel a Deus, em princípio, mas aí, mesmo apesar das advertências dos profetas, que falavam que Deus ia julgar, que Deus ia mandar uma nação, não é? E que eles iam ser dizimados, mesmo porque, meus irmãos, como eu falei para vocês, isso estava profetizado desde lá de Deuteronômio 28, quando Deus usa Moisés para dizer que ele iria, por causa, aquela parte que fala das bênçãos e maldições, não é? Então, pela idolatria deles, Deus iria enviar uma nação de rosto feroz, né? Aí você tem a Assíria como tendo o rosto, o símbolo do leão, né? Como se fosse algo animalesco. Então Deus estava dizendo, uma nação de rosto feroz, de uma língua estrangeira que você não conhece, que vai levar vocês cativos, que vai dizimar o gado, a ovelha,
as plantações de vocês, que foi exatamente o que eles fizeram. Inclusive, Babilônia também faz isto. É por isso que o profeta Abacuque fala exatamente sobre isso, lá no final do seu livro: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gados no curral. Então, ele estava dizendo que essa nação viria dizimando toda a riqueza da nação de Israel. E era uma luta para esses profetas, viu, irmãos? Então, preste atenção, meu querido. Nos dias que antecedem a vinda de Jesus, também vai ser desse jeito, tá bom? Há pessoas que nem mais querem ouvir falar a respeito da vinda de Jesus. Foram feitas pesquisas nos Estados Unidos e constataram que uma porcentagem, eu não me lembro aqui, não sei se 30%, 35%, não acreditam mais na vinda de Jesus. Então, é necessário que os profetas de Deus hoje, os profetas da palavra, porque você tem que entender isso, você não vai inventar profecia. O profeta da palavra hoje é aquele que proclama a palavra do Senhor, já está profetizado, e o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: vai acontecer, se prepare porque vai acontecer. Era o que estava acontecendo nessa época. Como eles não se arrependeram, então acontece o cativeiro do norte pela Síria com o rei Salmanassé em 722 a.C. e depois, aproximadamente 125 anos depois, acontece o Reino do Sul pela Babilônia com o Nabucodonosor em 597 também antes de Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Esse gráfico ele está bem simples, né? Para a gente entender como a coisa foi evoluindo até chegar nesse ponto do cativeiro. Porque até então eles estão tendo disputas internas, externas, eles estão lutando porque eles não se convertem, eles estão adorando outros deuses, fazendo várias outras coisas que nós vamos mostrar aqui, ok? E aí tudo culminou com esse cativeiro, esses cativeiros, tá bom? Meus amados, tá tudo bem? Vocês estão aí participando? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, esse gráfico aí que vocês estão vendo, eu estava pedindo a Deus assim uma inspiração para me fazer, para que eu pudesse fazer. Porque, de fato, não é tão simples, tá? Então, tudo bem. Aqui, o comentarista ele coloca de maneira simples, né, que ele fala do reinado de Jeroboão, que a nação experimentou prosperidade, conquistas de territórios perdidos para a Síria, não é? Mas aí os profetas Amós, Osés advertem que todos esses resultados foram alcançados através de corrupção, de injustiça social, tá? Nós vamos falar sobre essas coisas. Qual foi o motivo do cativeiro, tá bom? Qual foi o motivo do cativeiro? E aí, no segundo ponto, está falando aqui sobre a traição do rei Oséias, tá? Eu queria que vocês olhassem para esse gráfico e aí você vai entender mais ou menos. Eu sei que ele está assim, que eu sempre falo da direção, né, do gráfico. Mas esse gráfico tem gráfico, irmãos, que é em zigue-zague, tá bom? Infelizmente é assim para a gente poder tentar explicar melhor, tá? Mas aí você pode ir acompanhando pela numeração. Além das setas, eu coloquei a numeração, porque pela numeração você vai acompanhando passo a passo. Então, o rei Peca, o nome do rei é esse, né? Peca, o rei de Israel, ele faz uma aliança com a Síria para deter, melhor dizendo, o avanço do Império Assírio. É bom que a gente lembre, tá, irmãos, que apesar dos nomes parecerem, mas são diferentes. Uma coisa é Síria e outra coisa é Assíria. A Síria, cuja capital é Nínive, inclusive é Nínive, aquela mesma Nínive que Jonas foi enviado para pregar contra ela, tá bom?
Inclusive, 100 anos depois, Naum já proclama o juízo sobre a Síria, que viria quando ela fosse dominada por Babilônia, que é quem domina a Síria depois. Mas até então, até aquele momento, a Síria estava dominando. Era um império muito grande, era um império cruel, tá bom? Eu não sei se eu coloquei aqui, ou se eu coloquei nos gráficos, mas eu vou só lembrar aqui para vocês, inclusive isso está no livro de apoio, tá bom? Para vocês terem uma ideia do que eles faziam com os inimigos, né? Com as pessoas que eles conquistavam, que eles destruíam. Cortava os lábios, cortava a língua, cortava os membros sexuais, no caso do homem, cortava a orelha, cortava o nariz, tá? Escravizava as pessoas, né? Tornava eles escravos, esfolava vivo, ou seja, arrancava a pele, tá bom? Queimava as pessoas vivas também, espetava as pessoas na estaca até eles morrerem à exaustão. Você já pensou isso, meu irmão? Você pegar uma estaca e encravar na pessoa, deixar a pessoa pendurada por uma estaca, né? Ainda pior do que a crucificação nesse sentido, né? Então eles eram extremamente cruéis, tá bom? Pegava mulheres grávidas, matava, abria a barriga, tirava a criança, matava a criança. Então eles eram extremamente cruéis. Talvez seja por isso, dizem os estudiosos, que o Jonas não queria pregar para a nação de Nínive. Isso é interessante, porque apesar de toda essa maldade desse povo, Deus amava. Deus amava, né, irmãos? Deus é misericordioso, né? Então, meu querido, acompanhe aí para você entender. A irmã Maria está conosco, Maria Costa está conosco. Uma benção. Jacemil, graças a Deus, irmão Jacemil. As causas e os efeitos desagradáveis oriundos de uma rebeldia deliberada do reino dividido são espantosos. É verdade, meu irmão. E são uma advertência para todos nós, tá? Olha, fica aí, irmão, até no final. A gente vai mostrar a questão do sincretismo e vai ser uma coisa muito boa para a gente ver como está acontecendo nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Olha, acompanha aí para você entender essa parte histórica. Vou tentar ir rápido, porque geralmente ninguém gosta muito de história, mas a gente precisa entender isso. O rei Peca faz uma aliança com a Síria. Não é a Síria, tá? Com A. É somente Síria. Para deter o avanço desse império assírio, tá? Então ele vai lá com esse rei Rizim da Síria e o Rizim aceita a proposta de se unir. Só que, vendo que eles provavelmente estavam em número menor, o que é que ele faz? Eles vão pedir a ajuda do reino de Judá. Ponto 3 aí para você acompanhar, tá? Ponto 1, o rei Peca de Israel. Ponto 2, o rei Rezim da Síria se unem para lutar contra o Império Assírio, que é onde tem essa imagem aí desse rei, tá bom? E para isso eles pedem a ajuda de Judá. Só que o que é que Judá faz, irmãos? Rejeita essa tríplice aliança, tá bom? Uma aliança de guerra, uma confederação de nações se reunindo para lutar contra um império, que é o Império Assírio. Ele não aceita, o rei de Judá, o reino de Judá não aceita, tá bom? O que acontece? O rei, tanto o rei Peca de Israel, quanto o rei Rizim da Síria, eles ficam aborrecidos e se juntam para lutar, para invadir o reino de Judá. Olha, veja bem, está falando do rei de Israel, né? Se juntando com outro rei ímpio para lutar contra o próprio irmão dele, que era o reino de Judá. Deixa eu abrir só um parênteses para vocês entenderem isso, vocês entenderem o contexto histórico. É por isso que o Salmo 133, ele tem uma fundamentação muito grande, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união.
Isso está falando das tribos que, apesar de estarem separadas nos seus lugares, mas se uniam, elas vinham para Jerusalém para adorar a Deus no templo. Então, para eles era uma bênção todas as 12 tribos estarem reunidas no lugar para celebrar ao Senhor. Então, se está falando de união, de comunhão, tá? De irmandade. Mas o que está acontecendo aqui é o contrário de tudo isso. Pergunto aos irmãos, Deus pode se agradar de uma coisa dessa, meus irmãos? Não. Porque no próprio Salmo está dito lá no final, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Aonde é ali? É no lugar onde eles se reúnem em comunhão. É na condição de estarem juntos em comunhão. É ali que Deus opera, ordenando a sua bênção. Porque Deus não pode operar onde há divisão, onde há contenda. E o que está aqui acontecendo é exatamente isso, meus irmãos. Pergunto eu para vocês, acontece na igreja de hoje esse tipo de coisa? Contenda entre os irmãos? Contenda entre ministérios? Não é sério isso, meus irmãos? Tá? Vamos pensar um pouco sobre isso, tá? E aí o que é que acontece? O rei de Judá, ele resolve pedir ajuda exatamente daquele império que os dois reis, o Peca e o Rizim, queriam destruir. Ou seja, o rei de Judá pede ajuda para a Síria. Para a Assíria. Então, o que é que eles fazem? Eles aceitam ajudar, tanto é que eles vão lá e invadem a Síria, do rei Rizim, e Israel, do rei Peca. O que é que acontece, irmãos? Eles matam, né? Nessa época aí, o rei era o Tiglat-Pileser. Ele entra, ele devasta a Síria, mata o rei, né? Destitui esse Peca. E o que é que ele faz? Ele substitui o Peca pelo rei Oséias, que é o que está aqui já na lição, tá? É o que está aqui na lição. Ele substitui pelo rei Oséias. Só que o Oséias fica sendo um vassalo, tá bom? Ele fica subserviente ao rei da Síria. Então significava dizer que ele teria que pagar tributos, impostos para o rei da Assíria, para esse grande império. Por isso que ele também, o império estava crescendo cada vez mais. Só que aí, meus irmãos, a lição diz assim, olha, quando diz a traição de Oséias, do rei Oséias, é exatamente isto. Porque o que é que acontece? O Oséias se rebela contra a Síria. E ele vai buscar a ajuda do faraó So, do Egito. E ele faz outra coisa também, cancela os tributos. Se rebela, não quer pagar tributo, né? E aí, é claro, porque ele estava subserviente da Síria. Tinham pedido ajuda, eles vieram, a Síria veio, ajudou, matou lá o rei Rizim, destituiu Peca, colocou Oséias no trono, no poder. Olha só, né? Quer dizer, você tem, no início da monarquia de Israel, Deus, olha aí, irmãos, como é sério isso. Deus ungindo os seus servos, os seus reis, para estarem no trono. Agora que você tem um rei ímpio colocando um rei para reinar, no caso aí em Judá, tá? Você vê como a coisa está séria. Judá não, Israel. Então, para você ver como a coisa está séria. Aí eles ficam subservientes do rei da Síria. Quando ele resolve se rebelar, aí
a guerra está declarada, porque você está comprando guerra com um império que estava grande, estava em ascensão e era extremamente cruel. Então, meus irmãos, é quando vem a Síria, já sob o domínio desse rei Salmanassé V, tá bom? Então ele vem, sitia Samaria por 3 anos, e eu coloquei aqui, não deu para me colocar no texto aí, mas eu coloquei aqui do livro de apoio que o nosso comentarista fala sobre isso, que estes cercos, principalmente esse, já pensou um cerco que dura 3 anos, tá? Eles fazem isso exatamente como uma forma de estratégia para cansar o inimigo. Cansar o inimigo, ou seja, cansar aquele inimigo que está sitiado. E por que ele iria cansar? Meus irmãos, é uma coisa óbvia isso da gente entender. Você tem cidades que precisam de estradas, precisam de entradas para lá, tanto para trazer, não mantimentos, quanto para escoar a produção. Então, quando você vai e fecha, você tem ali uma cidade que começa a carecer de produtos para a sua subsistência. Isso é uma coisa lógica. Então, o que acontece? Eles fecharam as entradas, a cidade ficou fechada, os campos que ficavam fora da cidade, eles começaram a ficar sem cultivo, né? O comércio fica prejudicado, a água é racionada, então é uma coisa terrível. Eles fazem isso de propósito para cansar o povo e eles ainda duram 3 anos, mas aí já enfraquecido, né? A nação de Israel. Então, o que é que eles fazem? Eles vão e entram lá, e há um massacre, porque eles sempre fazem isso, tá bom? Claro que há sobreviventes, mas esses sobreviventes eles levam cativo, é a primeira leva, digamos aí, de cativos, tá bom? Para a Síria, e os sobreviventes que ficam lá são poucos, são pessoas que estão numa situação deplorável, e depois a gente vai ver lá no último ponto que é exatamente esse sobrevivente com outros que vêm de outras nações, preste atenção que isso é importante, outros que vêm de outras nações, que vai formar o povo samaritano, tá bom? O povo de Samaria. E essa rixa que você vê acontecendo no tempo de Jesus com os samaritanos é exatamente por causa disso, porque eles trazem outros povos, há uma mistura de judeus com os outros povos, né, que adoravam outros deuses, mas também que tinha costumes judaicos. Então, é aí que vai entrar a questão do sincretismo que nós vamos estudar. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão José Duarte também está assistindo. Meu filho Wesley, Deus abençoe, que está aí também, né? Meus amados, está tudo certo? Vocês estão compreendendo? Acredito que sim, né? Acho que esse gráfico, ele dá uma noção daquilo que aconteceu. Eu vou postar depois no grupo e vocês podem usar, irmãos, porque com certeza vai ser melhor, assim, acredito eu, para poder ministrar. Meus amados, antes da gente entrar nos outros pontos, na verdade, eu quero entrar no ponto 2 com este gráfico, e aí a gente vai entrar depois no ponto 3 para nós encerrarmos, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Quais foram as razões do cativeiro de Israel? E é isto que eu gostaria que os irmãos atentassem, porque é daí que a gente começa a tirar as lições para nós nos dias de hoje, já que nós entendemos que Deus vai tratar da terra, com a terra,
Deus vai tratar com os seus moradores, mas Deus vai tratar também com a sua igreja, com o seu povo. É por isso que é dito no Novo Testamento, acho que é Pedro que diz isso, que já é hora de começar o julgamento, e ele vai começar pela casa de Deus, tá bom? Então veja bem, quais foram as razões para o cativeiro de Israel? Então, irmãos, estas razões aí todas foram retiradas do livro de apoio. Elas estão soltas lá. Por isso que eu gosto de fazer assim, ponto por ponto, porque fica melhor para a nossa compreensão. Então, o que é que tem aí? Que era isso que os profetas denunciavam. Então, você tem injustiça social feita por pessoas ricas de Israel, em detrimento dos mais pobres. Ou seja, aqueles grandes comerciantes, se tinha um outro que era um comerciante, mas era menor, de porte pequeno, eles exploravam tanto que aquele comerciante de porte pequeno acabava se tornando pobre e subserviente desses mais ricos. E isso também, infelizmente, é um fenômeno que acontece nos dias de hoje, tá bom? Quem é rico, a sua riqueza serve também, inclusive, para explorar os mais pobres, tá? Injustiça social está ligada também com corrupção, que é uma coisa que também acontece no nosso país. Tivemos aí um grupo político que esteve reinando por 16 anos, governando, e só o que a gente viu foi corrupção em cima de corrupção. A gente nem vai se aprofundar muito, porque é tanta coisa para falar sobre isso daí, tá? Que não dá tempo. Um outro problema muito grave que foi razão do cativeiro de Israel foi exatamente a idolatria, que é algo que a gente já tem falado aqui inúmeras vezes, porque tivemos lições que tratavam sobre esse tema, a questão da idolatria. Tá? A idolatria foi algo que parece que ficou arraigado na nação de Israel, de maneira forte, meus irmãos. Mesmo Deus dizendo lá no Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um só, tá? Quero dizer para os irmãos, aproveitando para dizer para os irmãos, e eu tenho também falado muito sobre isso daqui, que o tipo de religiosidade que vai predominar nos dias de hoje é análogo, é parecido, é semelhante a questão da sexualidade. Para eles, não existe uma sexualidade definida. Então, eles já estão transpondo essa mesma ideia para a religiosidade. Por quê? Porque não existe um só Deus na ideia dessas pessoas. Então, quanto mais Deus você adorar, melhor será. Tá bom? Porque aí você vai estar sendo atendido por todos esses deuses. É esta a ideia. Então, o que vai imperar, irmãos, nos últimos dias é pluralidade religiosa. Que, aliás, preste atenção, isto será a base para a fé do governo do anticristo. Por que, Nomi? Porque eles vão alegar que as religiões trouxeram muitas desgraças. Então é preciso quebrar as barreiras religiosas, ok? Que é o que divide para que possam todos estar juntos. É por isso que hoje você pode encontrar até mesmo um cantor evangélico do lado de uma banda gospel católica de outra igreja ou de outra religião, né? E para eles a ideia é o que nos divide, o que nos separa, não pode ser maior do que o que nos une. Então é essa a ideia de uma pluralidade, tá bom? Meus irmãos, outro motivo
Outra razão do cativeiro, adivinhação, feitiçaria, tá bom? Então, quando eles estão adorando todos aqueles deuses, o Baal, Azerá, os Baalins, Baal-Zebub, né? Ísis, Astar, Moloque, Camus, todos esses deuses aí, para eles estão também praticando feitiçaria após esses deuses. E como eu sempre disse aqui, eu vou repetir sempre, não existe um padrão moral nesses deuses, tá bom? Então, de repente, o Moloque exige que se faça um sacrifício para ele. Aí o que é que o Manassés faz? Mata o seu filho, colocando ele lá na fogueira, porque o Moloque era representado, alguns fazem ele como se fosse o ventre dele oco, né? E ali eles ateavam fogo, colocavam ali fogo, né? Brasas vivas, e as crianças eram colocadas ali, meus irmãos, tá bom? Tem uma representação muito grande nos dias de hoje, né? Significa aqueles pais que não querem dar ensinamento para os seus filhos e entregam eles para os moloques ideológicos de hoje, tá bom? Você está literalmente queimando seu filho, tá? Matando seu filho. Isso é muito sério, irmãos. Então você tem aí infanticídio, familicídio acontecendo, regicídio acontecendo, ou seja, matança de reis, né? Matança de parentes. Então é muito sério. Outra razão, corrupção sacerdotal. Os sacerdotes, aqueles que se diziam servo de Deus, homens que eram para zelar da lei, do culto, estavam também se corrompendo, estavam aceitando suborno. Irmão, é muito sério isso, tá? Então, quem são os sacerdotes de hoje? São os líderes evangélicos. Então, um líder evangélico que mercantiliza a sua fé, ele está fazendo exatamente isso. Ele está corrompido. Ele está corrompido. Você tinha aí também ainda a profecia dos falsos profetas, que causavam estragos, né, na nação, inclusive os verdadeiros profetas, eles confrontavam esses homens e, vez por outra, eles eram colocados nos calabouços, nas prisões, pelos reis que gostavam mais dos falsos profetas, porque eles eram comprados, eles eram também, né, corruptos, porque eles profetizavam que os reis queriam ouvir. Né? Você tem isso aí muito acontecendo. Então, outra coisa que se tem muito é superficialidade religiosa. O nosso comentarista fala sobre isso. Isso aqui é muito sério. Irmãos, eu acho que isso aqui é uma das coisas que mais tem a ver com os nossos dias, né? Então, o comentarista diz que naquela época, os judeus, eles tinham uma religiosidade de faz de conta, que tanto o sacerdote quanto a pessoa, né, o devoto em si, também praticava. Ou seja, eles faziam de conta que adoravam a Deus, mas não adoravam. Eles tinham uma superficialidade, porque a devoção dele era mais aos outros ídolos, aos outros deuses. Falsos deuses, né, para ser sincero. Tá bom? Então, nos dias de hoje isso acontece. Irmão, que Deus nos livre de todo tipo de superficialidade religiosa, porque Deus abomina isso, tá bom? Então sejamos sinceros na nossa fé, em nome de Jesus, ok? Outra razão do cativeiro é exatamente as alianças com as nações vizinhas, porque quando eles fazem isso, eles estão rejeitando o Senhor. Porque o Senhor é que era o Deus deles, da nação de Israel. O Senhor deles, aquele que iria cuidar deles. Não eram outras nações, não era para fazer aliança com outras nações, porque isso trouxe sérios prejuízos. Você vê isso acontecendo desde Salomão e trouxe muitos prejuízos. Então, todos eles fizeram isso e foi muito ruim para
a nação, um dos motivos, tá bom? Meus queridos, está tudo bem aí com vocês? A irmã Beth, paz do Senhor, irmã Beth, Alessandra Inácio, glória a Deus, irmã Nazaré Raiol. Meus queridos, vocês podem comentar, tá bom? O que nós estamos colocando aí e já estamos indo para o final. E aí, eu quero citar apenas aqui uma coisa que o nosso comentarista fala, o pecado da idolatria, ok? Eu disse lá para os irmãos que Deus ele tem prazer, tá, em se relacionar com a sua nação. É um casamento, ok? Então, Deus se casou com a nação de Israel. Ele era o esposo e a nação de Israel era a esposa. Mas o que é que a nação de Israel fez? Foi após outros deuses. Teve outros amantes, ainda dentro da analogia do casamento. Tá? Por isso que Deus pega Oséias para fazer dele uma parábola viva. E ele faz isso em muitos profetas. Não é? Ele faz isso. Ele diz, olha, ele vai lá numa casa de prostituição e pega a Gomer, casa com ela, tira ela de lá, casa com ela, tem um filho com ela, ok? Mas aí depois a Gomer vai novamente para a casa de prostituição e o profeta vai atrás dela. Ou seja, isso foi porque isso aconteceu literalmente. Então as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, o que está acontecendo? Até um profeta, um santo de Deus, está indo atrás de uma prostituta, mas aquilo era para ser uma parábola viva do que acontecia com a nação de Israel. Era Deus dizendo assim, vocês fizeram isso. Vocês foram após outros deuses. Vocês tiveram outros amantes. Mas ainda assim eu fui atrás de vocês com laços de amor, porque Deus é misericordioso. Então ele nos ama apesar dessa nossa, birra, dessa coisa nossa de querer continuar pecando o tempo todo. Deus nos ama mesmo assim. Embora a gente sabe que há um limite para a paciência, para a longanimidade de Deus. É o que aconteceu aqui com o cativeiro. Mas Deus fez isso muitas vezes, usando essas analogias. Ora, ele mata a esposa de um profeta e diz para ele, você não vai prantear, eu vou tirar a coisa mais importante da sua vida. E você não vai prantear. Porque um profeta amava a esposa. Deus fala isso de manhã, quando é à tarde, a mulher morre. E ele não pranteia, porque era comum fazer isso. Mas por que ele não faz isso? E ele foi criticado por isso, criticava, dizia, olha, por que tu não pranteaste? Porque Deus estava dizendo, fazendo isso, uma parábola viva para dizer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa com vocês, eu vou tirar a coisa mais importante dos olhos de vocês, que é a arca, que é o templo. Vocês divinizam tanto, mas vocês não me adoram, então eu vou tirar isso de vocês e vocês não vão prantear. É exatamente uma prefiguração do que vai acontecer no cativeiro, irmãos. Então, meus irmãos, vamos estar atentos, porque Deus continua dizendo que vai tratar com os moradores da terra, que Deus tem uma contenda, como diz Osés, Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E aquilo ali eu tenho para mim que não é só para a nação de Israel, porque você sabe que tem isso, né? Existem textos na Bíblia, são chamados textos de dupla referência. Então Deus fala uma coisa para aquelas pessoas, naquele local, naquele momento, mas aquele mesmo texto ele vai ter uma reverberação, ele vai ter uma aplicabilidade no futuro. Então Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Hoje você fala para uma pessoa, é difícil as pessoas quererem ouvir sobre Deus, quererem aceitar Cristo. O negócio está muito complicado, irmãos. E a coisa vai piorar mais ainda, tá? Infelizmente. Meus amados, enfim, eu quero concluir, os estrangeiros ocupam Samaria. Como eu disse para os irmãos, o que eu gostaria de frisar aqui é mais sobre essa questão
da mistura, tá? Da mistura. Que eu expliquei para vocês, né? Como o comentarista disse, né? Após o exílio, os israelitas pobres permaneceram em Samaria, eu expliquei lá para vocês, e nessa região. Mas a política dos assírios era essa, né? Pegar os territórios espoliados para que eles fossem reocupados por povo de outras etnias, tá? Então eles promoviam uma grande migração, recenseamento de pessoas, porém isso causava uma mistura de gente, uma mistura. E aí é que entra o que o nosso comentarista fala aqui sobre sincretismo. Na interação com o professor diz: Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. Então, meus irmãos, preste atenção. Deus é único. Não existe em Deus nuances de interpretações, de entendimento. Deus é único. E ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Porque, na realidade, não existe nenhum outro Deus, certo? Paulo diz claramente que o que as pessoas sacrificam são a demônios que estão atrás dessas imagens. Isso é uma coisa que, ainda bem que o Novo Testamento vem para dar luz àquilo que nós já entendemos, o que está por trás da idolatria. Então, não existe esses outros deuses. O que existe são demônios agindo atrás desses deuses para poder dar algum tipo, tá bom, de embasamento para o devoto. Tá bom? Mas Deus sabe que não existe. Então, meus amados, a gente precisa entender isso. E o sincretismo religioso, só para vocês entenderem, eu vou passar aqui o slide para vocês ir olhando logo aí, tá? O sincretismo religioso é diferente do ecumenismo, tá bom? O ecumenismo procura colocar todos num só, debaixo de um só teto, tá bom? O sincretismo, a palavra que define sincretismo é mistura. Então, Deus abomina mistura. Entenda uma coisa, quando Deus chama Israel, quando Deus cria a nação de Israel, desde lá de Abraão, tirando ele de uma terra idólatra, fazendo o mesmo com os demais patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, era para fazer dele uma nação santa, era para fazer dele uma nação separada, era para fazer dele uma nação distinta dos demais, era para fazer dele uma nação de sacerdotes para adorar somente a Deus. Agora, eu pergunto para os irmãos, essa mesma ideia não é algo que a gente encontra na igreja? Sim, porque o que é a igreja? A palavra igreja, eclesia, aqueles que são chamados para fora. Então, a igreja do Senhor é diferente. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Ela prega para o mundo, mas ela não faz parte do sistema mundano. Aí é que está. O problema é quando a igreja acha, quando líderes acham que eles podem se amoldar ao mundo, sendo que a palavra de Deus é muito clara: não vos conformeis com este século. Literalmente significa não entreis na forma deste século. Aí eu pergunto para vocês, não é isso que acontece? Olha, dê uma olhada aí para a gente encerrar esse gráfico. Esse não é um gráfico, isso é uma imagem que eu peguei de uma revista evangélica chamada Comunhão, tá bom? E eles fazem uma matéria muito boa sobre sincretismo religioso. Essa imagem é uma imagem que vocês conhecem muito bem, né? Você tem ali, no fundo, uma igreja, mas numa televisão, né? A imagem de uma igreja numa televisão. Você tem ali uma televisão. Você tem ali uma Bíblia aberta e você tem ali um copo de água. Então isso aí ficou algo assim que hoje é muito claro nessa questão do copo d'água. Então por isso que ele colocaram aqui o santo dos crentes.
A veneração dos santos na cultura católica, tão criticada pela Igreja Evangélica, agora brota no meio dos crentes que criam seus ídolos, abandonando a Bíblia e entregando sua adoração a objetos individuais e rituais cheios de sincretismo. Então, meus amados, só para a gente encerrar o que eu estou falando aqui, e eu vou postar essa imagem lá no grupo, que eu fiz ela praticamente agora há pouco, tá? E eu vou postar, porque aí tem uma sequência que está nessa reportagem sobre esses amuletos, sobre essas coisas que as pessoas usam como elementos, inclusive de outras religiões, religiões de matizes africanas, tá bom? Animistas, porque as religiões animistas, preste atenção, a palavra animismo vem de ânima quer dizer alma. Então, é como se aquela religião animista, elas acham que uma caneta, ou uma árvore, ou uma pedra tem alma, tem vida. Então, você dá vida para um objeto. Tá? Veja como isso tem a ver com a questão do sincretismo que a gente vê aí. Porque, olha, para que é o copo d'água? Está lá. Eliminar energias negativas e atrair bênçãos. Tá? O óleo de Israel, para ungir pessoas a fim também de receber bênçãos. Era para isso que era a unção? Que eu saiba, não. Né? Então você vê. E outra coisa, sendo de Israel, né, que aí já existe, né, inclusive, um fenômeno psicológico das pessoas que chegam em Israel e tem quase que aquela veneração pelo lugar, tá? Nota como isso vai passando para os objetos, que você tem o óleo de Israel. Ah, olha, o óleo de Israel é poderoso, então vai acontecer o milagre, tá? Água do Jordão, que até alguns especialistas dizem que a água do Jordão é poluída. Não sei se isso é verdade, mas eu já li alguma coisa, alguns trechos dela, né? Então, a água do Jordão também usada para limpeza e purificação, tá? Lenço ungido para curar enfermos, sendo que Jesus disse em meu nome, em meu nome, em meu nome. Será que é tão difícil nós crermos no nome de Jesus apenas? Cajado de Moisés, outra manifestação do sincretismo, né? Para quem não tem condições espirituais ou profissionais, né? De liderança, então você usa ali o cajado de Moisés para alcançar seus objetivos. E, meus irmãos, isso aqui vai achar até interessante as irmãs, né? Porque você tem, olha, o kit de beleza da rainha Esther, irmãos. Já pensou? Então, para que isso, né? É uma campanha de embelezamento para as mulheres. Até que a gente entende que isso é importante, né? A mulher se tratar e tudo mais. Mas aí você colocar um misticismo nisso, como se isso fosse ajudar a conquistar um marido ou alguma coisa nesse sentido, colocar uma força nisto, na verdade nem precisa desse tipo de coisa, né? A mulher só precisa se cuidar e está tudo certo. Não precisa de espiritualizar essas coisas, tá? Oração em montes e vales. Para que essa oração em montes e vales? Para obter ou para conferir mais poder à oração. Como se somente a oração no monte ou no vale tivesse mais poder, tá? Mas hoje estão fazendo isso, divinizando locais, né? Você tem também a espada do arcanjo Miguel, para matar simbolicamente o inimigo, né? Eles utilizam isso, a espada do arcanjo Miguel. Você tem também o sabonete ungido. Olha aí, irmãos, outra coisa. Tudo isso é sincretismo, né? Tudo isso é sincretismo. Para purificação, sabonete ungido para purificação. Então você vê que o objeto ele serve como um patuá, tá? Como aquelas carancas, né, que eles fazem para espantar os espíritos ou alguma coisa assim, tá? Vale do Sal. Eu já vi, irmãos, inclusive igrejas, a Assembleia de Deus fazendo isso,
Um irmão me relatou, ficou admirado, foi numa oração de meio-dia e os irmãos tinham colocado lá no corredor da igreja muito sal e fez os irmãos passarem por cima, né? E me chama a atenção porque um saudoso pastor que foi para a eternidade agora, o pastor Jeremias, quando ele esteve em nossa congregação, ele disse isso. Antigamente, a Assembleia de Deus era imitada pelas igrejas neopentecostais. Hoje, algumas Assembleias de Deus imitam as igrejas neopentecostais. Triste isso, né, irmãos? Muito triste. Usam também a Arca da Aliança, né, para colocar lá dentro da arca pedidos e votos, como se isso fosse uma coisa assim, que tivesse um poder dentro da arca para fazer isso. Eu já vi uma campanha deles aí, dessas igrejas, em que eles colocavam uma figura de uma mão grande, né? Não sei se era só duas mãos assim, enorme, e aí as pessoas passavam por aquele corredor, dizia que era a mão de Deus. Então, meus queridos, é isso que a gente está vendo acontecer nos nossos dias atuais. Tudo isso é sincretismo religioso, tá bom? Que Deus não se agrada dessas coisas. E eu imagino que o negócio vai ficar mais difícil ainda. Fiz uma postagem no nosso grupo falando sobre isso, não é? Sobre uma pessoa que diz que Satanás ele vai ser redimido no final. Eu não sei se os irmãos viram isso aí, que ela diz, essa senhora que se diz pastora, que Satanás vai ser redimido no final e que no final também todas as pessoas que estão no inferno vão sair, porque não haverá uma condenação, né? Um inferno eterno. E a gente sabe que algumas igrejas pregam sobre isso, universalismo, né? Ou aniquilacionismo. Algumas falam sobre isso, outras falam do universalismo, que diz que no final todos serão salvos. Então, meus queridos, eu prefiro ficar com Jesus, usando uma letra de uma música de Edson e Thelma. Eu prefiro ficar com Jesus, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se todos estão aí, mas é assim, irmãos. Irmãos, vocês me perdoem numa coisa, tá? Eu sei que tem gente que diz, o vídeo é muito longo. A gente está estudando a palavra de Deus. Não estamos falando nada aqui além do que deve ser falado. Eu tenho muito consciência disso. Quando é para parar, a gente para, não está falando mais, né? Eu não estou mais aqui falando diretamente sobre a lição, mas só estou dando essa explicação. Então é desse jeito. Então Deus abençoe a irmã Angelita Nunes, o meu dirigente Manuel Pinheiro, a irmã Arlete, a irmã Maria Odete, o irmão Vande Marcos, Nazaré Cândido, Jacemil, Arlete, a irmã Bete, Alessandra, Inácio, a irmã Nazaré Raiol, Júlio Neto, enfim, todos os irmãos que estão nos ouvindo. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que nós possamos cada vez mais nos firmar na palavra do Senhor, tá bom? Deus os abençoe e nos dê um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém.